quadro Check-up no Rádio. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Satisfação, Marcos, mais uma vez participar aqui do Check-up no Rádio. Esse espaço que vocês abrem para a gente poder falar sobre saúde na terceira idade, sobre doenças no envelhecimento, sobre todos os temas relacionados ao idoso. Quero nem saber a quantidade. Depois você faz uma doaçãozinha da carne também, né? Rapaz, depois de uma intimação dessa foi... Não, diga ao padre que se acalma. Ano passado a gente fez certo. A nossa fezinha, esse ano vamos fazer de novo. Vai dar certo, se Deus quiser. Alzheimer e outras demências, e aí? Bem, Marcos, a gente é sempre cobrado por esse tema, né? Muitas vezes a gente vai passando, quando der fé, esquece do Alzheimer, né? Não pode esquecer da demência mais comum, de uma doença tão relacionada ao processo de envelhecimento e que tem um impacto tão grande nas famílias, na própria sociedade, além do impacto no indivíduo. Então, há pedidos, doutor, faz muito tempo que você não fala de Alzheimer. Eu fui olhar no YouTube os programas e realmente já fazia mais de 2 meses. A gente sempre está respondendo perguntas sobre, mas trazer o tema como principal realmente foi bem lembrado pela turma. Então, Marcos, as demências, elas são doenças neurodegenerativas. Existem demências de outras causas, mas a demência de Alzheimer, ela é um tipo de demência neurodegenerativa, ou seja, os neurônios vão se degenerando com o tempo, vão morrendo, principalmente em áreas relacionadas à memória. Isso acontece basicamente, até hoje a hipótese que se tem é que as células morrem por toxicidade de múltiplas causas, né? Acontece um depósito de proteínas em algumas células, proteínas tóxicas, né? A proteína tau e a beta-amiloide. Essas proteínas matam neurônios nas áreas relacionadas à memória. A causa por que essas células morrem, como eu falei, cada vez mais a gente tem descoberto algumas novidades. A gente viu que medicamentos que impedem a produção dessas proteínas não levaram sucesso. Você para de produzir, teoricamente pararia de morrer e você curaria a doença. Vários estudos foram frustros nesse aspecto. Então, ampliou-se os estudos nessa área de fisiopatologia da demência, e a gente viu que inflamação relacionada não só ao processo de envelhecimento, mas o inflammation, ele causa morte neuronal, a imunidade causa morte neuronal, doenças cardiovasculares, ou seja, risco cardiovascular, dificuldade na circulação do sangue, ou seja, é uma causa vascular também. Então, o que hoje tem se tendido a fazer é você atacar várias causas, você evitar a produção das proteínas, você evitar a inflamação, você vê essa questão da imunidade, você vê essa questão vascular e você tratar de maneira multifatorial, tratar vários fatores. Então, é essa doença que acontece dentro do cérebro, embora seja uma doença que traga repercussões no corpo todo, traz repercussões desde esquecimento, que é o que mais a gente relaciona a doença de Alzheimer, até a engasgo, a alimentação, a forma como anda, a forma como vai no banheiro, o autocuidado, a comportamentos. Então, é uma doença que traz problemas não só na mente, no cérebro, mas no organismo todo, e eu diria na família toda. Doutor Belício, você sabe que hoje tudo é culpa da Covid, né? E a impressão que passa, e acontece muito comigo isso, por exemplo, do nada a gente acaba esquecendo algumas coisas, nome de pessoas, né? Quando você vai fazer uma referência a alguém, você esquece e fica tentando lembrar. Isso é um sinal de que no futuro alguém que tem esse comportamento pode ter Alzheimer? Muito se estudou nessa área do déficit cognitivo pós-Covid, né? E viu-se sim que as pessoas que tiveram Covid, elas evoluem como uma das manifestações da Covid longa, que é aquela sequela do Covid por mais tempo,
com esse déficit cognitivo, com essa perda de memória, principalmente memória imediata. A pessoa diz, fiquei muito esquecido depois da Covid. E viu-se que o mecanismo com que esse esquecimento acontece, ele é parecido com o da demência de Alzheimer. Não é que você vai evoluir com demência de Alzheimer, até porque esse sintoma, ele com o tempo, ele desaparece. Algumas pessoas, principalmente as pessoas idosas e que têm fatores de risco, elas podem não voltar ao que era antes, ficar com esse esquecimento e permanecer, porque elas tiveram o gatilho para a demência aparecer. Então, há sim uma relação entre a memória e a Covid. Um dos sintomas das sequelas do Covid é na memória, o déficit cognitivo pós-Covid. Tem se visto até o momento que o mecanismo com que isso aparece, ele é mediado por neuroinflamação, a gente assim diz, fatores vasculares que podem acontecer. A Covid, ela tem uma relação muito íntima com doenças, assim, acometimentos vasculares. Então é a mesma fisiopatologia. O que acontece é que quem já tem uma tendência pode abrir o quadro de Alzheimer, mas pessoas jovens geralmente elas voltam ao estágio de antes, levam alguns meses, outras levam algumas semanas, e as pessoas que têm uma tendência, elas abrem. Pessoas que já têm a demência, elas tendem a piorar a cognição e a funcionalidade. Por isso que é importante a gente, e viu-se também, Marcos, nesses estudos, que a vacinação, ela assim, faz com que menos pessoas tenham essa sequela da Covid. Por mais que você tenha a Covid, você tem menos sequelas também, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de sequelas neurológicas. Então, Covid e déficit cognitivo tem uma relação, e o mecanismo é parecido com o mecanismo de Alzheimer, só que irreversível. Com o tempo, isso pode voltar ao normal. O Alzheimer tem cura? Bem, não, até o momento o Alzheimer não tem cura. É uma pergunta bastante complexa da gente fazer. Talvez você me pergunte, essa é uma doença que é muito estigmatizada por não ter cura, e as pessoas muitas vezes têm a impressão que não tem o que se fazer. Não é bem assim, não é assim na verdade. É a mesma coisa da gente dizer, hipertensão tem cura? Diabetes tem cura? Não tem. Você controla a doença para que as consequências dessa doença não tragam prejuízos a médio prazo. Você não sente nada com hipertensão, você não tem sintoma. Diabetes e hipertensão são doenças silenciosas, que é muito pior. A demência, ela pelo menos ela dá sintomas. Então você tem sintomas, você tem como combater no início da doença. Até mesmo você pode fazer isso antes de aparecer os sintomas, se por exemplo você tiver evidências genéticas, e no futuro breve a gente vai poder ter essa capacidade de saber se você vai evoluir com demência ou não. Hoje não se investe tanto nisso porque não tem o que se fazer ainda. Então não adianta você saber se vai ter ou não. Você tem que combater como qualquer outra pessoa. Então não tem, mas é muito promissor num futuro que a gente já tenha tratamentos que revertam a doença, porque a cura é reverter a doença, né? A gente tem tratamentos hoje que freiam a doença, evitam que você tenha em curto espaço de tempo uma evolução rápida. 2 anos não é assim aceitável que uma pessoa comece dando sinais de esquecimento, e de 2 anos você desaprenda, desconheça as pessoas da própria casa, não sabe mais a hora de se alimentar. Se o medicamento for feito, isso pode durar muitos anos para que você tenha uma evolução dessa doença. Então, um dos objetivos do tratamento hoje, que não é cura, é controle, é você frear a doença. O outro objetivo é você controlar sintomas comportamentais. O que é isso? À medida que a doença passa, quando vai chegando na fase moderada, vão aparecendo alterações comportamentais, que isso sim
é muito problemático para os cuidadores, para as famílias, é muito traumático. Os pacientes começam a ter alterações no comportamento, como, por exemplo, ficam agressivos, ficam ansiosos, perdem sono, perdem o freio social, eles ficam desinibidos com as palavras, ficam mais contundentes com algumas palavras, eles ficam, alguns muito agitados, fugindo de casa, outros sem ação nenhuma, ficam apáticos, né? A apatia é muito comum, tanto faz como tanto fez. Então o remédio também controla esses comportamentos, ele visa com que o paciente tenha nenhuma alteração, mas o mínimo possível. Então, o objetivo também é controlar comportamento. Quem tem um paciente numa fase moderada, avançada de demência, sabe bem o que é um paciente quando ele está sem o seu tratamento otimizado, como dá trabalho, como ele coloca a própria vida dele, do paciente, em risco, quando foge, quando sofre uma queda, quando deixa um fogão aceso e o risco do incêndio, então, assim, dizer que não tem cura é até eu não diria, é uma dúvida, é plausível, mas essa doença é muito estigmatizada. As pessoas muitas vezes não têm crédito, assim, não dão credibilidade ao tratamento. Não vou fazer nada, que é uma doença que não tem cura, mas a gente tem muita eficácia no controle, só sabe quem cuida bem, só sabe como isso faz sentido, quem tem um paciente com a demência. Breve teremos, inclusive nos Estados Unidos, a gente já falou aqui do aducanumab, que ele consegue reverter. A gente tem algumas medicações nessa linha de evitar a produção dessas proteínas que eu falei, que são tóxicas para o cérebro. Se investiu muito nos medicamentos para evitar a produção de uma delas, que é a beta-amiloide, e estão se investindo muito agora nas anti-tau. Os desfechos não são, muitas drogas não tiveram sucesso, mas a gente já tem uma luz lá nos Estados Unidos, embora muito contestada, muitas críticas para essa medicação que foi para fases iniciais liberada lá nos Estados Unidos, o aducanumab, mas a gente tem uma luz, a gente tem, espera-se que em breve, muito em breve, a gente tenha a reversão dessa doença, ao menos no início dela. A nossa ouvinte Francisca coloca que foi muito doloroso, foi muito doloroso ver a mãe dela, ter Alzheimer e esquecer o nome da filha, São situações que a família, ela felizmente ou infelizmente vai ter que se acostumar. Olha, é muito ruim. A gente observa as famílias naquele ímpeto de esperança que isso não é Alzheimer, às vezes nega, às vezes não quer perceber que o parente está falhando a memória, que está repetindo assunto, que está se atrapalhando na hora de fazer uma comida, está se atrapalhando na hora de resolver alguma coisa na rua, está se atrapalhando quando está dirigindo, está se perdendo, ou mesmo em casa já não consegue mais tomar aqueles medicamentos que ele estava por causa de alterações na memória. Eles tendem sabedores da doença, eles tendem, como até uma reação de defesa própria, a negar a doença, a não querer aceitar, e isso é traumático. Quando eles realmente se dão conta, vem essa fase que é como se fosse um luto. A gente vê muito na prática, quando a gente está quando o paciente vem com a queixa de memória, uma suspeita, a gente faz testes na cognição, testes de memória. E quando esses testes o paciente não consegue responder algumas perguntas, por muitas vezes eu vi o cuidador, o filho, o neto chorar na hora, ele cai num pranto de que ele não queria que aquilo tivesse acontecendo, ele tinha fé que ele não tivesse esquecido, e aí o paciente não consegue, pontua muito lá embaixo, tem realmente um déficit cognitivo, então a família sofre muito. Nessas fases que eles começam a desconhecer os próprios entes queridos,
é muito doloroso também. Começa a tratar o filho como se fosse o marido, ou o marido como se fosse o irmão, e assim por diante. Não conhece a filha, acha que é uma amiga. Então isso é muito ruim para a família do ponto de vista emocional. É só um dos fardos emocionais que o paciente traz para a família. São inúmeros outros cuidadores sofrem, a família tem que estar toda engajada para que problemas maiores não venham a acontecer. Doutor Belísio, idoso que não dorme à noite pode-se dar medicamento para dormir? Tem 96 anos, quem pergunta é Sônia. Não pode dar medicamento nenhum se você não souber por que ele não está dormindo. Primeiro, a gente tem que entender que a insônia, os transtornos do sono, eles têm várias causas, né? Por exemplo, tem paciente que tem apneia do sono. Ele ronca, ele fica acordando durante a noite, sem nem assim despertar. Ele tem despertares sem chegar ao nível de consciência. Ele ronca, a passagem do ar ela é fechada, e aí há um período de falta de oxigênio, ele tende a acordar. Então, será que não é uma insônia por apneia do sono? Uma insônia não. Será que não é um transtorno do sono por apneia do sono? Então, isso tem um tratamento específico que não é remédio. Muitas vezes é mudança de estilo de vida e o uso de aparelhos de pressão positiva, o CPAP, muito utilizado para esse tipo de tratamento. E vale lembrar que a apneia do sono ela é fator de risco importante, Marcos, para a demência, para o Alzheimer. Quem tem apneia do sono, se não tratar, ele vai ter um risco maior de infartar, tem um risco maior de ter AVC, ele sobe a pressão, ele tem mais estresse porque ele não repara o sono dele, e ele também tem Alzheimer. Então tem que ver a causa do transtorno do sono. Será que ele não está dormindo por causa de uma dor? Será que ele não está dormindo por causa de alguma outra doença que está fazendo ele acordar no meio da noite, por exemplo? Tem pacientes que têm incontinência urinária e passam a noite indo no banheiro. 95 anos, a próstata já deve ter algum problema, e ele fica indo no banheiro várias vezes e não consegue dormir. Será que ele não tem algum assim, inversão do ciclo sono-vigília? Ele não está dormindo o dia todo? Eu bato muito nessa questão de uma rotina ativa. O idoso tem que ficar durante o dia com horários fixos de ocupação, para que ele não passe o dia dormindo, ou numa cadeira ou numa rede, e de noite, além de atrofiar, de acelerar seu envelhecimento, ele à noite não tem problemas no sono. Transtornos de ansiedade e depressão também trazem dificuldades, problemas na hora de dormir, e assim por diante. Transtorno do sono REM, aqueles pacientes que conversam, ficam agitados à noite. Síndrome das pernas inquietas, pessoas que não conseguem dormir com as pernas, tem que ficar toda hora mexendo à noite, só alivia quando ele mexe. Então, e assim, mesmo que seja uma insônia pura, não tenha nenhum transtorno desse, a primeira medida não é medicamento. A gente geralmente faz higiene do sono, faz todo um recordatório de como é que é a rotina desse idoso, vai colocando em prática medidas de higiene do sono. Só depois, se a gente realmente via necessidade, a gente indica, mas não é o primeiro passo dar remédio. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, vamos trazer aqui as perguntas dos ouvintes. Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Belísio. Eu tenho 53 anos, eu vivo esquecendo as coisas. Uma pessoa me conta uma coisa agora, não passa meia hora, já não sei mais o que foi que a pessoa me disse, o nome de uma coisa. Eu esqueço, às vezes boto sal 2 vezes na panela. O que significa? Será que já é mal de Alzheimer? E ele, doutor Belísio? Não é mal de Alzheimer, provavelmente. O paciente que tem o Alzheimer, ele além de ter uma alteração na memória, ele obrigatoriamente tem que ter prejuízo numa capacidade de desenvolver alguma tarefa do dia a dia. Por exemplo, esse fato de ligar, de ter essa conexão do que ela pergunta, ter uma estrutura na fala, já nos diz muita coisa que provavelmente ela não tem uma demência. Mas essas pessoas que têm esquecimento em idades mais jovens, e que esse esquecimento preocupa e atrapalha a vida dela, elas têm um risco maior de demenciar. Viu-se que nos estudos essas pessoas elas têm mais Alzheimer. Isso é fato. Então, assim,
essas pessoas mais esquecidas, elas evoluem, tem um risco maior de ter demência. Mas o problema dela, nessa faixa etária, 53 anos, nessa transição climatérica menopausal que ela tem, é muito comum as mulheres ficarem mais vulneráveis do ponto de vista emocional. Então elas têm dificuldade para se concentrar. A memória, eu volto a frisar, ela depende de 2 pilares fundamentais, da atenção e da concentração. Desses 2 pilares, eles são atrapalhados, eles têm assim, bases para que você estar atento e concentrado. Você tem que ter dormido bem, você não pode estar preocupado, ansioso, senão você não se concentra. Você não pode estar com o humor alterado, muito triste ou muito alegre demais, você não vai conseguir focar, ter atenção e concentração. Então, geralmente nessa faixa etária a gente pensa nessa vulnerabilidade emocional que atrapalha a atenção e concentração. Transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno do sono, isso junto pode dar dificuldade para se concentrar, e ela está salgando a comida, mas está preocupada com alguma coisa, ou mesmo com o ansioso. Ele não necessita de problema para se preocupar, ele se preocupa mesmo quando não tem problema, a mente está toda hora acelerada, e aí ele não consegue concentrar. Lógico que tem alguns medicamentos que os pacientes tomam que também dá esquecimento, né? Esses medicamentos de tarja azul, né? De receita azul, tarja preta, eles dão muito esquecimento, pode ser uma das causas. Ela não relatou, eu apenas lembrei. Doutor Belísio, obrigado por sua participação, até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, com mais um check-up no rádio. E diga para Dalcivan que chegaremos lá, e vou convocar todo mundo para poder ajudar aí, tanto na carne como no leilão. Olha aí, feliz festa de Santana para todo mundo. Sexta-feira, né, Geraldinho? A marcha dos idosos. E sábado a marcha das crianças. Sábado, marcha das crianças. Vamos ver se. Domingo tem a cavalgada. Domingo tem a cavalgada. Rapaz, deu uma doença lá no sítio, no casco dos cavalos. Só vou poder trazer os cavalos. O padre me disse que está precisando de um bocado de vaca, de boi. Todo ano bode, a gente dá uma... O Curral de Santana tá pequeno ainda. Né? Quando passa o leilão, lá vai Esaú buscar a ruma de prenda. Um abraço, Marcos. Obrigado, valeu, doutor Belísio. Nós vamos para